Glória a Deus, que gostoso, né? Nós estamos terminando a série Deus Proverá, e que hoje realmente seja a voz de Deus falando no nosso coração, né? A boca de Deus mesmo transmitindo a nós o fechamento dessa série e nos levando a uma fé viva e verdadeira para vivermos o que Deus tem para cada um de nós. Que não estejamos aqui simplesmente por estar, mas que possamos dar crédito àquilo que Deus está falando conosco. Porque só assim, quando nós acreditamos naquilo que Deus está ministrando, é que as coisas podem mudar realmente na nossa vida. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, um texto muito conhecido, a partir do versículo 7 ao 16, 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, do 7 ao 16. Antes de entrarmos nesse versículo, quero fazer aqui a introdução. Elias então ora a Deus para que não houvesse chuva, e diz essa palavra a Acabe e a Jezabel. E então Deus diz agora para Elias: não vai chover, então você agora vai para um lugar que eu vou te mostrar, junto ao riacho de Querite. Lá você vai ficar, e nesse lugar você vai ser cuidado, nesse lugar terá provisão. Eu gostaria, nós fizemos isso de manhã, e eu gostaria mais uma vez de repetir agora à noite essa declaração, porque é verdadeira. Eu gostaria que a igreja dissesse, eu vou falar aqui uma vez, mas depois no 3 todo mundo falasse junto. Antes mesmo da minha necessidade, Deus já tem a provisão. Você crê dessa maneira? Que antes mesmo da minha necessidade, Deus já tem a provisão. Amém? Então vamos dizer isso no 3? 1, 2, 3. Antes mesmo da minha necessidade, Deus já tem a provisão. É isso mesmo. Deus manda Elias lá para junto do riacho de Querite e diz assim: olha, eu já dei ordem. Antes mesmo de você chegar lá, antes mesmo de você sentir a primeira fome lá naquele lugar, eu já tenho provisão para você. Antes da sua necessidade, Marcílio, eu já tenho uma provisão para você. Quando você chegar lá, que você encontrar aquele riacho, em que você vai saciar a sua sede, lá também, no mesmo lugar, você já tem a provisão. Então, antes da sua necessidade, eu já dei ordem para os corvos, e olha, para vocês verem, de manhã, carne fresquinha, e à tardezinha, carne fresquinha. Às vezes nós, principalmente do domingo para segunda-feira, quando a gente faz um almoço um pouquinho mais requintado, e aí sobra algumas coisas, geralmente o que a gente faz na segunda-feira? Come uma comida francesa, né? Restaurant, não é assim que a gente fala? O que vai ter de almoço hoje? Restaurant. É chique. O que é? É o resto do domingo, só que de uma forma mais chique, francesa, restaurant. Outros fazem lá um arroz de forno para ficar chique, né? Pega lá o frango assado, desfia ele, coloca lá um milho, coloca uma ervilha, né, dona Débora? E vai ajeitando, coloca um queijinho ralado, mas fica uma delícia. A gente reaproveita. Mas aqui, Deus diz assim: Elias, antes mesmo da sua necessidade, já tem provisão para você, porque eu já dei ordem. O corvo vai levar para você todo dia. Você não vai comer comidinha requentada, não vai precisar dar uma adaptada, uma ajeitada, nada disso. Já tem carninha fresca para você para o almoço e para o seu jantar. Ou seja, antes mesmo da necessidade, Deus já tem a provisão. E não é só com Elias, é comigo, é com você. E Elias está nesse ambiente, está lá bebendo da água, e todo dia o corvo leva a carne fresquinha para ele, de manhã e à tarde. Chega o momento em que o riacho seca, a seca, e é o próprio Deus que estabeleceu isso. Elias orou, profetizou, e a chuva cessou. Então chega o momento que o riacho seca. Puxa vida, será que Deus não poderia fazer jorrar água para o seu servo, sendo que ele já é a provisão antes mesmo da necessidade? O que é mais fácil para Deus?
fazer com que aquela água continuasse jorrando, ou pegar um corpo com uma carne fresquinha e levar. Para Deus tudo é igual, não tem dificuldade. Então não tem problemas para você e para mim que Deus não possa resolver. Ah, mas pastor, agora está um problemão. Ah, que problema grande. Mas não, para Deus é a mesma coisa. Ele tem habilidade, Ele tem poder, Ele resolve, Ele já tem a provisão para aquilo que nós necessitamos. E aí então o riacho seca. Deus poderia continuar jorrando água ali, para que Elias continuasse ali. Deus não tinha dificuldade nenhuma em fazer isso. Foi Ele que falou: haja água, e houve, haja separação, e houve separação. Agora fazer jorrar uma água, quando o povo de Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida, de uma rocha jorrava água, e por onde eles iam a rocha acompanhava. Imagina isso, a rocha, eles caminhavam 10 quilômetros, a rocha caminhava 10 quilômetros com eles, Daiane. E essa rocha jorrava água para que eles pudessem tomar e saciar a sua sede. Então, para Deus fazer com que aquele riacho continuasse jorrando, não tinha dificuldade nenhuma. É que Deus tem provisão para a nossa vida. E Ele queria tratar daquela mulher assim como estava tratando de Elias. E agora Deus diz assim: cessou o seu tempo aqui, agora você vai para um outro lugar. E aí começa o texto que nós vamos ler a partir do versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Vou repetir esse versículo: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha que está num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para minha casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Que texto lindo, né? Imagina, só o texto por si já é uma mensagem linda. O que Deus é capaz de fazer, como Deus tem os seus meios de trabalhar, como Ele cuida de detalhes na vida dos seus filhos. Nesse texto, eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração de uma maneira muito clara. É que as circunstâncias não impedem a provisão de Deus. As circunstâncias não impedem a provisão de Deus, porque é natural, meu irmão. E se nós estamos terminando essa série sobre Deus proverá, é natural que nós, humanos, limitados, nós tenhamos uma visão da circunstância. E quando a gente olha para a circunstância, é natural que a gente se abate, porque há muitas situações que nós não podemos fazer nada.
Nesse caso, humanamente, também eles não podiam fazer nada. Nem o governo poderia resolver o problema da seca, porque era Deus que tinha fechado e não ia haver chuva mesmo. Nem as pessoas mais bem-sucedidas do local, que eram influentes ali naquele lugar, não poderiam mudar a situação. Nem as pessoas mais bem-sucedidas de recursos financeiros poderiam mudar esse quadro. A circunstância e o cenário é seca, fome e morte. Era esse o ambiente em que essa mulher estava inserida. Mas o que eu aprendo aqui é que para Deus agir, não importa as circunstâncias. Para Deus entrar com provisão, não importa as circunstâncias. Pastor, mas eu estou olhando a planilha da minha empresa, eu estou olhando a planilha da minha loja, do meu comércio. Pastor, eu estou vendo que eu estou no vermelho, já faz algum tempo. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe. As circunstâncias para você parecem difícil, mas para a provisão de Deus não. Deus é capaz de abrir uma porta onde você ainda não viu. Deus coloca e estabelece uma saída ainda onde você não viu. Deus é capaz de inverter o cenário e colocar você em lugar de honra, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas o diagnóstico, filha, não é difícil você engravidar. Deus é capaz, eu que sou autor da vida. Se eu prometi, se eu falei, vai acontecer, independente do diagnóstico médico. Pastor, mas eu tenho a documentação, eu tanto queria ter uma casa própria, mas as coisas estão difíceis, é documento daqui, é documento de lá, eu não consigo. Quando eu arrumo um documento aqui, falta outro lá, parece que não vai. Meu irmão, a circunstância está difícil para você, mas para a provisão de Deus não. De repente o gerente te chama lá e diz: olha, eu não sei o que aconteceu, mas a sua conta foi aprovada, o seu financiamento foi aprovado, e não só isso, mas você vai ter mais do que você estava esperando. Sabe por quê? Diante das nossas necessidades, Deus já tem a provisão. Pastor, mas a situação em casa está difícil. A bebida, a droga, a situação do nosso casamento não tem jeito. De repente, Deus visita de uma maneira extraordinária, impulsiona de uma maneira sobrenatural, e aquela vida é transformada, ela recebe um renovo, passa a ser uma nova criatura, e aí a família é restaurada, o casamento é transformado, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: olha, eu e você, nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos pela fé, aleluia, porque sei que Deus pode todas as coisas. Então as circunstâncias do cenário em que estou inserido não mudam o que Deus pode fazer. Deus pode mudar qualquer cativeiro. Quando olhamos para a vida de Jó, naquela situação, doente, morrendo, chagas pelo corpo, mau cheiro, ninguém conseguia chegar perto dele, já havia um cenário de tristeza, perdeu seus filhos, perdeu todos os bens que ele tinha, uma vida tão difícil. E aí Jó vai lá orar, e ele ajoelha e começa a orar, e aquilo que parecia impossível dentro daquele cenário, Deus começa a mudar o cativeiro de Jó, e ele vem recebendo a cura, tem os seus filhos novos que nasceram, a sua família foi restaurada, ele possuiu 10 vezes mais do que ele tinha. Sabe por quê? Diante de qualquer cenário, Deus pode todas as coisas para entrar com provisão na minha e na sua vida. É o que aconteceu nesse caso. O cenário é: não tem jeito. Para onde o Senhor me mandou? Para um lugar onde há fome. O Senhor me mandou para um lugar onde está com sede, um lugar onde tem morte. Mas esse é o Deus que antes mesmo da minha necessidade já tem a provisão. É isso. Deus é tremendo. Quando nós olhamos, e o Milton abriu o culto dizendo assim: Deus preparou o cordeiro para que eu e você, através do sacrifício vivo, real e definitivo, pudéssemos ter direito da vida eterna. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
Antes da fundação do mundo, Diácono Nelson, Deus criou todas as coisas. E antes mesmo do pecado e da necessidade que eu e você temos de salvação por consequência do pecado, Deus já tinha a provisão do Cordeiro para vir e morrer no meu e no seu lugar, para nos restaurar e nos colocar de novo em paz com Deus. Ele já tinha um plano perfeito de provisão. Eu tenho meu filho amado que quero enviar ao mundo para que eles possam ser salvos por Ele. Quando na criação, isso é um dever de casa para você ler lá os primeiros capítulos de Gênesis, dos dias da criação, quando você observa o primeiro dia que Deus criou, o segundo dia que Deus criou já é com a provisão do primeiro dia, o terceiro dia é com provisão do segundo, o quarto dia é com a provisão do terceiro, o quinto dia com provisão do quarto, o sexto dia com provisão do quinto. Ou seja, quando Deus no sexto dia criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus já via, diante da necessidade da sua criação do ser humano, Deus já via provisão, água, terra e alimento para saciar a fome daquilo que Ele estava criando. Ou seja, em todas as coisas antes da necessidade, Deus já tem a provisão para a minha vida e para a sua vida. Quando nós olhamos para o tema, Deus proverá a Abraão, que sai, caminha por 3 dias, chega ao Monte Moriá, onde Deus havia determinado, e ele tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, e ele vai então, constrói o altar, coloca o seu filho Isaque, amarra ele ali, e quando ele vai sacrificar, Deus diz assim: não faça isso, não precisa fazer isso. Não, tem um cordeiro aqui para o sacrifício. Ou seja, antes da necessidade do cordeiro, Deus já havia colocado diante dele a provisão. Ou seja, está aí o cordeiro, pega ele, solta o seu filho, você já provou que me ama, a provisão está aí, você ainda não tinha visto aqui Abraão, mas a provisão está aqui, agora pega esse cordeiro, ofereça em sacrifício, porque diante da sua necessidade, eu já coloquei a provisão. Que é um texto do Novo Testamento, quando Jesus sai com os seus discípulos e diz: olha, vamos para um lugar deserto, vamos passar um dia entre nós, vamos lá conversar, vamos meditar, vamos ficar juntos, vamos ter um tempo de intimidade entre nós. E Jesus sobe num barco junto com os seus discípulos e vai para o outro lado. As pessoas ficam sabendo e vão por terra, caminham longas distâncias, pessoas de aldeias e vilarejos, e chegam lá, e Jesus, quando chega, está aquela multidão lá, aquela multidão esperando Jesus chegar. E a Bíblia diz que Jesus cura enfermos ali, liberta as pessoas, faz milagres, sinais, ministra na vida daquelas pessoas. E aí os discípulos dizem: ó Senhor, está tarde, despede essa turma aí, porque não tem comida para eles. Jesus disse assim: dá de comer para eles. Mas dá de comer para eles que jeito, Senhor? Nós não temos dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Mesmo que tivesse, como é que a gente vai achar lugar para comprar? Como é que a gente vai comprar? Se aqui tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como é que a gente vai tratar desse povo? Quem vai nos fornecer comida nessa hora? Fim de dia. Aí o outro chega: olha, Senhor, tem aqui um menino que tem um lanchinho dele, são 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? Antes da necessidade, Jesus já tem a provisão. Quando Jesus disse para eles assim: vai dar de comer para esse povo, Jesus sabia que já tinha provisão, irmãos. Tudo já estava preparado. Deus não é pego aleatoriamente, de surpresa. Não, Deus faz tudo certinho. Deus não é como a gente que vai se organizando de repente, de acordo com a circunstância. Não, Deus, Ele já tem tudo preparado. Deus tem propósito para todas as coisas. Ele não é pego de surpresa e nem é aleatório. Ele já sabe todas as coisas. Jesus já sabia que tinha provisão para todo aquele povo, porque Jesus disse assim: dá aqui, dá o pão e o peixe aqui. E
Organiza o povo para sentar aí, vai organizando, senta 50 aqui, 50 aqui, organiza para ninguém ficar disperso nem andando, porque aí vai ter uma dificuldade para tratar. Organiza todo mundo. Olha que bonito que está a igreja. É como no dia da ceia, né? Passa um tanto aqui, passa um tanto aqui, passa aqui outra bandeja, passa outra aqui, tudo organizado. Se tivesse disperso, a gente não sabe quem pegou, quem não pegou, um entra na frente do outro, não é assim às vezes algumas festas que a gente vai, quando o garçom sai com as coisas assim, não está organizado, o que acontece? Aí ele não consegue dar 2 passos, acabou. Aí ele volta, pega de novo, vem dar 2 passos, acabou de novo. Aqueles que estão no fundo da festa nunca comem. Por quê? Porque há uma desorganização. E Jesus, que é organizado, que sabe todas as coisas, que antes mesmo das nossas necessidades Ele já tem a provisão. Ele diz assim: manda esse povo sentar e organiza eles. Está organizado? Tá, Senhor, está tudo certinho. Então espera aí, dá o pão e o peixe. Senhor, eu te dou graças pelo alimento, eu te dou graças pela provisão segundo a necessidade desse povo. E diz para os discípulos: agora vai, começa a distribuir para esse povo aqui, começa a distribuir conforme está organizado. Vai, cada um pega seu cesto e começa a distribuir. E eles começam a distribuir, e todo mundo fica saciado, satisfeito. Sabe por quê? Porque antes mesmo da necessidade, Deus já tem a provisão. Aleluia. Esse é o Deus. Então não se preocupe não, pastor, mas o cenário está difícil. Fique tranquilo, porque antes mesmo da sua necessidade, Deus já tem a provisão. É você que talvez não esteja vendo, mas que nessa noite você possa enxergar aquilo que Deus está te direcionando. Por quê? Porque o segundo ponto que a gente entende desse texto é posicionamento. A gente precisa estar na posição que Deus nos coloca. Elias, obedecendo o posicionamento, chega ao riacho de Querite, e lá ele vai saciando a sua sede e saciando a sua fome, porque todos os dias, de manhã e à tarde, Deus leva para ele a carne fresquinha. Então, na necessidade, Elias posicionado, Deus está provendo. Amém? Agora, Elias, sai daí o dia que você quiser, Elias. O dia que você achar que está bom, o tempo está legal, a nuvem está cobrindo o sol, está mais fresquinho, você sai daí, vai lá para Sidom, lá junto da viúva de Serepta, lá. Pensa bem, o dia que você resolver, você vai. É assim que o texto diz? O texto diz assim: Elias, sai daí imediatamente. E agora você vai para um outro lugar que eu te ordenei. Você agora vai ter um novo posicionamento. Você vai à casa de uma viúva, porque eu já ordenei, já falei com ela, ela vai cuidar de você, Elias. Aí Elias sai de lá, caminha, dá para ir aí, Mídia? Caminha e chega na entrada da cidade. O cenário da cidade qual é? Fome, situação difícil, não tem água e as pessoas morrendo. Foi para esse lugar que Deus enviou Elias. Mas ele foi. E ele chega naquele lugar e ele vê aquela viúva. Situação difícil, uma mulher lá catando 2 gravetos. Elias não poderia questionar Deus? Às vezes a gente faz isso. Ô Senhor, mas por que isso? Por que daquilo? A gente começa a questionar Deus, quer colocar Deus, nós queremos posicionar Deus às vezes. E aí quando a gente sai do posicionamento, a bênção não vem, irmãos. Sabe por que às vezes você não está abençoado? Porque você ainda não se posicionou. Você não sabe o que você quer. Eu quero estar com Deus hoje, amanhã eu estou preocupado com o meu trabalho, depois da manhã eu estou preocupado com meus amigos, depois da manhã eu estou preocupado com o meu lazer. E Deus está querendo dizer nessa noite o quê? Se posiciona. Obedeça a minha voz, faça aquilo que eu falei, porque se você obedecer e se posicionar, a provisão vai chegar.
Talvez você não recebeu a provisão porque você ainda não se posicionou. O que você realmente é, nem você sabe quem você é hoje. Ah, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu vou? Será que eu não vou? E Deus está dizendo assim: se posiciona, porque a provisão já chegou para você. Porque Elias chega lá e ele podia dizer: mas aqui, com essa mulher viúva, nessa pobreza e nessa situação, será que nessa cidade não tem pessoas que têm mais provisão do que essa mulher? Será que não tem casa mais confortável aqui nessa cidade do que dessa mulher? Eu até falei de manhã e vou voltar, mas sem falar o nome, mas é da igreja. Tem um irmão aqui da igreja que ele é tão precavido, que ele tem um armário na casa dele lá, um quartinho de despensa, que se ele não sair de casa durante 6 meses, não vai faltar nada na casa dele. Por quê? Porque ele tem provisão lá. Acaba um sabonete, ele vai e compra um pacote. Acaba um sabão em pó, ele compra um pacote. Acaba um papel higiênico, ele vai lá e compra um pacote. E aí você vai lá na casa dele, ele abre o armário assim, você fala: meu Deus do céu, mas nem algum supermercado da cidade não tem o que ele tem. Tamanha é a precaução que ele tem. Organizado, tudo no lugarzinho, as prateleiras, tudo bonitinho. Elias não podia dizer assim: ô Deus, é o seguinte, será que aqui em Serepta não tem alguém organizado que nem o irmão lá da estiva, que a sua despensa está cheia, que mesmo que durante 6 meses não chover, não tiver o alimento na casa dele, não vai faltar? Manda eu para lá, Senhor. Ele tem muito mais condição do que essa coitada da viúva para cuidar de mim, Senhor. Ó Deus, será que a autoridade dessa cidade não pode me acolher? Será que as pessoas importantes da cidade não podem me acolher? Não, Elias falou para aquela mulher: ó, traga para mim água, porque eu estou com sede. E ó, traz uma jarra. Elias não pediu apenas um copo, Tiago. Elias pediu uma jarra. Num tempo difícil, de seca, escassez de água, Elias falou assim: vai lá, pega lá uma jarra de água e traz para mim aqui. Mas, ó, atenção, não só a jarra de água, mas traz para mim também um bolo, um pedaço de pão, traga alguma coisa para mim comer. A mulher diz: olha, eu juro pelo Senhor que eu estou pegando um gravetinho lá em casa, tem lá um jarro com um pouquinho de azeite, lá na minha casa tem uma botija com um pouquinho de farinha, como é que pode? Elias estava posicionado na vontade de Deus. Foi ali que Deus colocou. E quando nós estamos posicionados na vontade de Deus, não somente nós somos abençoados, mas a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, o meu comércio é abençoado, a minha empresa é abençoada, o campo em que eu planto é abençoado, os rebanhos que tenho são abençoados. Por quê? Porque existe um posicionamento. Deus deseja e honra posicionamentos. Quando Abraão saiu do lugar e se posicionou, Deus honrou ele com a provisão. Assim como também Elias, quando saiu e obedeceu e se posicionou, Deus honrou ele com a provisão. A resposta para a sua vida hoje, e eu quero ser boca de Deus: se posiciona, que a provisão vai chegar e Deus será glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Receba em nome de Jesus. Quem você é diante do Todo-Poderoso? Quanto você tem sido sincero, sincera? Olha, hoje é dia de você voltar para casa e dizer: eu me posiciono, a minha vida é do Senhor e eu estou tranquilo, porque posicionado, Ele diz: eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Posicionado, eu tenho a certeza que no mundo eu posso passar por aflições, mas Ele já venceu o mundo e nele eu posso ter paz. Se posiciona, que você viverá a provisão de Deus para a sua vida. Porque às vezes você não está recebendo porque Deus te colocou aqui e você quer ficar aqui. Deus manda você ir para cá e você vai para cá, que nem Jonas. Por que Jonas passou tudo aquilo e ainda fez com que tantas pessoas perdessem tantas coisas? Porque Deus posicionou ele no lugar e ele, pelos seus olhos, quis ir para outro. Hoje que você não seja Jonas mais,
mas que você obedeça a voz de Deus e se posiciona dizendo: eu sou do meu Senhor e Ele é meu, aleluia. Por onde for, eu quero estar com Ele, porque Ele estará comigo. Louvado seja o Senhor. E para completar, já pode vir o ministério de louvor. Quando Elias diz para aquela mulher: vai lá, pega um jarro de água, traz para mim. Vai lá, pega um pão, traz para mim. Sabe por que Elias falou isso? Porque Elias, posicionado na vontade de Deus, tinha a certeza de que a provisão já estava na casa daquela viúva. Fé, porque a bênção já está lá. Deus está te falando hoje, receba a voz de Deus, a provisão já está lá. Lá onde? Já lá está na sua empresa, a provisão está lá na escola, a provisão está lá no consultório médico, a provisão já está lá no seu campo, a provisão já está lá. Deus está te dando esse recado hoje, a provisão já está lá. Como assim, pastor? Vamos ver com Elias? Vai lá, pega um jarro de água, traz para mim. Vai lá, faz um bolo para mim, traz aqui para mim primeiro. Depois você faz para você e faz para a sua família. O que Elias está dizendo, irmã Lourdes? Pode ir. Elias não estava na casa dela, Elias estava na entrada da cidade. Ela ia para a casa dela. Elias falou assim: vai, aleluia. Sabe como Jesus falou para aquele centurião: vai para a sua casa. Vai lá que você vai encontrar o seu servo curado, pode ir. E aquele centurião sai, e Jesus disse: eu não vi aqui em Israel fé como a desse homem. Sabe daquela mulher Ciro-Fenícia, que estava lá chorando porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, e Jesus: vai para sua casa, porque a sua filha já está liberta, pode ir, volta para sua casa. Meu irmão, Elias diz para aquela mulher: vai para sua casa, vai lá, traz a jarra de água para mim. Mas como em tempo de escassez? Não se preocupe, a provisão já está lá dentro da sua casa. Mas como é que eu vou fazer um pão para você se eu só tenho na botija um pouquinho de azeite, se eu tenho na panela um pouquinho só de farinha? Vai que você vai ver, porque a provisão está lá. Vai lá, faz primeiro para mim e depois você escolhe se o seu filho quer pizza, se o seu filho quer pão, se ele quer bolo, se ele quer esfirra, não importa, o que ele quiser você terá provisão. Traga primeiro para mim e depois faça para você e faça para o seu filho aquilo que você quiser. Sabe por quê? Porque a provisão já está na sua casa. Pode ir lá. E ela foi, e chegando na sua casa, e a Bíblia vai dizer que ela não teve falta nem do azeite e nem da farinha, até que a terra recebeu chuva, produziu frutos e chegou na sua casa. Ou seja, a provisão já está também na sua casa. Acredita, viva daquilo que Deus já te deu, toma posse, aleluia, viva aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Canta lá, Suri, canta lá. Encerre essa série dizendo: eu acredito, a provisão já está na minha mão, eu não terei falta de nada, eu vou comer o melhor pão, o melhor bolo, porque a farinha já está multiplicada, a provisão já está na minha mão. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloque em pé.
Gostaria de chamar os ministros a vir aqui à frente. Pastores, evangelistas, missionários que estiverem na nave da igreja, quero convidá-los a vir aqui. Glória a Deus, nós vamos orar. E se você, meu irmão, minha irmã, confia que Deus é provisão na sua vida, mesmo antes das suas necessidades, e você quer receber uma oração pela sua família, não importa de que maneira esteja a sua família. Ah, mas a gente não vê um quadro que possa haver uma restauração. Não, você está olhando com a sua ótica. Saia daqui crendo que o Deus Todo-Poderoso já tem provisão para esse quadro da sua casa, da sua família. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui receber a oração dos nossos ministros por imposição de mãos. E com certeza tomar posse daquilo que Deus já colocou diante de você. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, é noite de vitória. Minha fé está firmada em quem nunca falhará, mesmo que os olhos não vejam, eu preciso confiar. Deus proverá. Eu creio, isso é real. E a igreja, ore, estenda a sua mão aqui para as famílias. Você é canal de bênçãos nessa noite. Quero orar por você que está aí na sua casa, talvez no hospital. Talvez você hoje esteja em lágrimas, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para ver a tua provisão aqui na minha casa. Amanhã eu não sei como é que eu vou quitar um boleto, eu não sei como é que vou fazer para arrumar um trabalho, eu não sei como é que vai ser a minha vida diante do diagnóstico, eu não sei como é que vai ser a minha família diante desse quadro de vícios, eu não sei mais o que fazer, minha mãe está internada, eu não sei o que fazer com ela, já está de idade, eu não sei mais como agir nessa noite, aleluia. Eu quero orar por você, eu quero olhar pela sua casa, orar pela sua família. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja. O Senhor ministrou ao nosso coração desde o momento que nós chegamos aqui. O Senhor tem falado conosco poderosamente, Senhor, e a tua palavra nos edifica e faz com que a nossa fé seja fortalecida para vivermos o sobrenatural, colocarmos a visão espiritual em ação, Senhor, mesmo diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, mesmo diante do cenário em que nós estamos vivendo. Não importa, Senhor, se eu não posso, não importa se as pessoas que me amam não podem, não importa se as pessoas mais importantes não conseguem, não importa se as pessoas mais preparadas não podem solucionar. O que importa é que o Senhor pode, aleluia. E mesmo antes das minhas necessidades, o Senhor já tem a provisão, e o Senhor conhece a necessidade dessa família, que talvez agora em lágrimas, ajoelhada na sala da sua casa, está dizendo: Senhor, seja o meu socorro, Senhor, seja a provisão na minha vida. Eu não sei como será a minha semana, eu não sei como será esse novo mês de abril que se aproxima, eu não sei como solucionar os meus problemas, eu não sei como sair do vermelho, eu não sei como enfrentar essa doença, eu não sei como enfrentar esse vício. Senhor, nessa noite, que o Senhor possa visitá-los assim como visitou Elias, como visitou essa viúva de Serepta, assim como o Senhor mudou a história dela, assim como o Senhor mudou a história do seu filho, que era um cenário de morte. Eu vou morrer, o meu filho vai morrer, e o Senhor mandou Elias para dizer: não vai morrer não, eu estou cuidando de você, ainda não é o seu fim não, você será exaltada, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Ainda em Estiva Gerbe, no dia 30 de março, será pregado sobre aquilo que eu fiz na sua casa, aquilo que eu fiz na sua família, a mudança que chegou, a provisão que chegou, o nome
nome de Deus foi glorificado. Assim seja também nessa casa, que o choro possa, Senhor, dar lugar à alegria, a angústia, a paz, a tristeza, a alegria, Senhor, a fraqueza, a força que vem de Ti, o desânimo, o ânimo que o Senhor está dando, em nome de Jesus. Restaura agora essa vida, restaura agora essa família, liberta do vício, liberta da doença, cura agora, Senhor, cura agora, Senhor, tira todo o mal deste corpo agora, do alto da cabeça à planta dos pés, aquilo que a medicina não pode, aquilo que o tratamento não conseguiu, o Senhor é poderoso, aleluia, 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 o Senhor é poderoso, Senhor. Eu creio, Senhor, que nessa hora a Tua virtude está tocando nessa vida agora, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou olhando com os olhos da fé, Senhor, e vendo o Teu toque divino nesse corpo. Senhor, o Senhor está tocando, o Senhor está fazendo milagres, Senhor. Eu creio, o Senhor está restaurando. Vidas estão sendo salvas nessa noite, libertas, Senhor, de toda a escravidão que o inimigo tem imposto. Hoje chegou o fim, as cadeias caíram por terra, as algemas se abriram, vidas estão sendo libertas, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vidas estão encontrando o caminho, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu creio que hoje vidas estão nesse caminho. Senhor, tendo encontro contigo, e a vida tem sido transformada. Pai, que o Teu nome seja glorificado e testemunhado através desse feito. Senhor, eu quero Te louvar, com ações de graças Te agradecer. Obrigado por honrar a nossa fé, obrigado por ouvir o nosso clamor e a nossa oração, obrigado pela Sua provisão, Senhor. Obrigado, obrigado, porque sabemos que mesmo antes da nossa necessidade, o Senhor já tinha provisão para que nós pudéssemos ser abençoados. Assim eu creio e o abençoo em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.